Deus. A paz do Senhor para a igreja. Que coisa boa é estarmos neste lugar. Porque neste lugar tem pão, tem alimento, tem veste, tem paz, tem alegria, tem tudo quanto nós precisamos. Por isso que é bom estar na casa do Pai. Abra a sua Bíblia. No livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10. Quero deixar o meu abraço, a paz do Senhor para todos os nossos irmãos, internautas que estão adorando a Deus conosco nesta tarde, e por que não dizer durante todo este dia. Sabemos que as mãos do Todo-Poderoso, elas estão estendidas sobre as nossas vidas. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: E foi Jabes, ou Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares ou amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Somente esses 2 versículos, irmãos. Uma oração. A oração de Jabes. Ele disse: se tu me abençoares, Senhor, muitíssimo, muitíssimo, e os meus termos, ou as minhas tendas, for ampla, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido. Uma simples e pequena oração. Fecha os teus olhos. Maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor. Te agradecemos nessa tarde, Deus, por mais uma oportunidade. Não temos, Senhor, mas Tu és o Deus que tem. Tu és o Deus que faz o impossível acontecer. E nós queremos, Pai, que as Tuas mãos tenham nos sustentado, tenham nos mantido de pé, e até aqui Tu tens nos ajudado. Nos ajudes, Senhor, continua nos ajudando a sermos fiéis a Ti. Obrigado, Senhor, por tudo, no nome de Jesus. Senta adorando e dando glória a Deus. Por esses dias, Deus tem colocado esse versículo, ou esta palavra no meu coração. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Porém, sabemos que a história dele, ou a vida dele, não começou bem assim. E o tema desta reflexão é muito simples. Uma oração pode mudar, ou muda, toda a história. Você crê nesta palavra? Uma oração tem poder de mudar a sua história. Foi o que aconteceu na vida deste homem. Um homem que um dia foi um menino. E no meio de uma genealogia,
o seu nome aparece. Pelo fato dele ter feito uma oração. Eu acho tremendo. Porque nós vemos que, desde o primeiro capítulo do livro de Crônicas, começa com a genealogia dos filhos de Deus ou dos filhos de Israel. E nós vemos que, do capítulo 1 até o capítulo 9, fala somente da genealogia. Fulano foi pai de fulano. Somente isso. Porém, é um livro, ou esta genealogia, é a genealogia dos reis, dos grandes, irmã Denilde, dos príncipes, dos influentes, dos filhos de Israel. E nós encontramos, ou o autor, ou o escritor, ele para exatamente no versículo 4, quando surge o nome de Jabez. E é muito lindo, porque este homem, ele não era rei, ele não era príncipe, ele não era sacerdote, ele era simplesmente Jabez. Alguém chega para nós e diz: você é esposa de quem? Não é assim? Você é filho de quem? Procura saber o quê? O nosso grau de parentesco. Se nós viemos ou somos de uma família influente, ou se nós já temos um nome aparentemente influente, para assim querer nos tratar de uma forma diferente. Porém, Deus não vê como o homem vê. Deus olha no íntimo do coração e decide escolher você. E decidiu escolher uma irmã Jeane. E decidiu escolher Jabez. Por causa de quê? De uma oração. Jabez não era ninguém. Não tinha influência alguma. E a Bíblia é linda quando ela mostra, apenas 2 versículos, veja o poder da oração. Que quando alguém decide ter uma vida diferente, uma vida de oração, tudo muda. As coisas se modificam. Por quê? Porque você decidiu ser diferente. E pelo fato de você decidir ser diferente, sabe o que é que Deus faz? Deus toma você pela mão e te mantém de pé. E com equilíbrio. A mãe de Jabez estava gestante. Já tinha outros filhos. E nós encontramos que no seu parto, ou no seu nascimento, ele fez muito a sua mãe sofrer. Assim nós nos expressamos, nós sabemos o que é ter um parto difícil. E o nascimento de Jabez foi um desses partos muito difícil. E é interessante, porque eu não tinha lembrado disso. Mas hoje está exatamente com 2 anos que a minha filha passou por um parto muito difícil. Ela decidiu ter um parto normal e passou 2 dias sofrendo. E agora me fez lembrar que hoje, exatamente hoje, meu netinho completa 2 anos. E aquela mãe, a mãe de Jabez, ela sofreu muito. E quando a criança nasce, ela decide colocar o seu nome de Jabez. Porque com dores ele nasceu. E o significado do seu nome é causador de dores. E nós sabemos, irmãos, que naquela época, quando se colocava o nome numa criança, já estava o quê? Profetizando o seu futuro.
já estava declarando quem ele era. Lembram de Jacó? Quando Jacó nasceu, agarrado pelo calcanhar de Esaú. Jacó, enganador, usurpador. Ele nasceu segurando o calcanhar. Meu Deus. Só que o nome de Jacó também foi mudado. E eu sei que nesta tarde, Deus tem um projeto tremendo na sua vida e na sua história. Aquilo que você nem pensa, aquilo que você nem projetou, é o que Deus vai fazer em você e através de você. Por onde Jabez passava, dizia assim, irmã Érica, lá vai o causador de dores. Imagina isso em uma sala de aula. Jabez, provocador de dores. Vai pedir para namorar com alguém, como é seu nome? Causador de dores. Como é que você se chama, arrumar um emprego? Causador de sofrimento. Quem é que queria conversa com uma pessoa dessa? Só que Deus, Ele é maravilhoso. Porque Ele vai além dos nossos pensamentos. E Ele decide fazer na nossa história aquilo que o homem decidiu não investir. Aí o Senhor diz assim: eu mesmo invisto sobre a tua vida. Você não precisa, aleluia, movimentar aquilo que não te compete. Você só precisa ficar cheio da minha graça, cheio da minha unção, oh, aleluia. Você só precisa aprender a andar de joelho, porque sou eu quem te faço prosperar, porque sou eu quem te faço crescer, e sou eu quem modifico e crio a tua história. Oh, aleluia. Glória a Deus. Agora imagina só. Pensa comigo. Uma genealogia com mais de 600 nomes. Do capítulo 1 até o capítulo 9. Agora você encontra o nome de Jabez. Que não era, como eu já falei, ninguém, Denilde. Só que ele decide orar. Só que ele decide ser diferente. E quem é diferente, irmãos, anda diferente, tem propósito. Quem tem propósito não corre. Quem tem propósito permanece de joelho. É como a irmã Maria já me falou, é permanecer na vertical. É saber que tem um Deus que está acima de tudo e acima de todos. Quem anda na vertical, irmãos, sabe para onde está indo. Sabe quem é o seu companheiro fiel, sabe quem é o seu amigo fiel, e ele está aqui, ele se chama Espírito Santo de Deus, ele se chama Espírito Santo, e ele está aqui nessa tarde, glória a Deus, no meio de 600 nomes de homens que fizeram história, aparece Jabez. Agora imagina só, o escritor parando ali e dizendo, espera aí. Aqui tem um homem, por nome de Jabez. E é lindo, irmãos. Capítulo 9. Veja que o escritor, ele para. No capítulo 9. Para de falar a genealogia e diz assim: e foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. No meio de uma genealogia, Elisângela. E foi Jabez mais ilustre do que os seus irmãos. E por que ele foi mais ilustre do que os seus irmãos? Se toda a situação era o contrário na sua vida. Parecia que ele estava indo pela contramão da vida, não tinha nada ao seu favor. Porém, o escritor começa dizendo, e foi Jabez mais ilustre. O que é mais ilustre? É simples, irmãos. Mais respeitado. Glória a Deus. Mais responsável. Imagina numa casa
de 7 irmãos, quando Jabez chegava, o seu nome era causador de dores. Só que Deus muda a história. Deus muda o cenário. Quando Jabez ia chegando, o negócio agora era diferente. O povo já não mangava dele. No nosso linguajar, mangava. O povo não tirava mais chacota da cara dele. E foi Jabez, o mais ilustre, o mais respeitado. Oh, aleluia. Quando Jabez ia se aproximando, aí vem um homem de Deus. Oh, irmãos, coisa boa é você ser identificado como um homem de Deus, como mulher de Deus, ter o perfil de cidadão do céu. Aleluia. Quando você chega, que o seu perfil é de cidadão do céu, sabe o que acontece? As portas que estavam fechadas, elas se abrem. Porque Deus decide realizar os sonhos e os projetos dele na sua vida e na minha vida. Glória a Deus. Jabez agora era diferente, irmãos. E foi Jabez o mais ilustre. E ele fez uma oração. E eu não vou mais entrar em muitos detalhes, mas eu só vou expressar ou falar um pouco desta oração. Uma oração que fez a diferença. Esta é a oração que ficou na história. E a oração, ela faz toda a diferença. E o que é oração, irmã Jeane? É falar com Deus. E falar com Deus, irmãos, é não conseguir mentir. Falar com Deus é colocar tudo de dentro para fora. Aí alguém diz, mas eu não sei orar. É verdade, a Bíblia diz, Senhor, nos ensine a orar. Os discípulos pediram. E o Senhor deixou uma oração de modelo. Só que todos nós, irmãos, de uma forma ou de outra, sabemos orar. Porque quando se ora, não se esconde. Não consegue disfarçar. Alguém pode até ficar em silêncio, em mudo. Porque muitas das vezes, algo está acontecendo, e aí você dobra os joelhos e as palavras não fluem. Não saem. Só que Deus, Ele vai lá, no íntimo. E quando você abre a boca, ou nós abrimos a boca, nós só colocamos para fora realmente aquilo que nós estamos sentindo. E expressamos para o nosso Deus aquilo que está dentro de nós. Aquilo que verdadeiramente nós desejamos. Para alguém você olha e diz, não, irmã, não precisa não isso. Lá dentro você diz, bem que eu queria isso. Não é assim? Alguém diz assim, olha, eu vou te dar isso. Não, não se preocupe não. E lá dentro você está dizendo, eu quero. O que é isso? Disfarce. Mas quando nós chegamos diante de Deus, irmã Quitéria, nós falamos assim, Senhor, como eu preciso. Eu quero, Senhor. E eu não tenho como pedir a ninguém. Mas tu pode me dar. Tu tens, Senhor, para me dar. Aí a oração de Jabez foi muito simples, irmãos. Jabez invocou ao Deus de Israel. Só essa parte A do versículo 10 nos mostra que Jabez era um homem de oração. Porque ele não só orou, ele invocou ao Senhor Deus. E na sua oração ele disse assim, se me abençoares muitíssimo. Ele não só pediu a bênção. Ele pediu uma bênção muito grande. Olha, Senhor, se tu me abençoares muitíssimo. Até aí, irmãos, Jabez não era nada. Ele ainda não tinha bênção. Eu aprendi desde muito cedo. Abençoar. Até nas palavras, principalmente nas palavras. Porque às vezes você não tem prata, não tem ouro, não tem dólar, não tem real. Mas só no fato de você dizer assim, Deus te abençoe.
Aí quem te abençoou, sabe o que é que recebe? O abraço da bênção do Espírito Santo. O bom, irmãos, não é ser abençoado. É muito bom. Quem não quer ser abençoado? O importante é nós abençoarmos. Porque na medida que nós abençoamos alguém, nós já somos abençoados. E tem pessoas que ainda não aprenderam a abençoar, mas querem ser abençoados. E eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nessa noite. Deus tem aquilo que você precisa. Deus tem aquilo que você está necessitando nesta tarde. Só que da sua boca, dos seus lábios, tem que sair uma palavra de bênção. Aonde o homem de Deus passa e a mulher de Deus passa, ela semeia a bênção, a prosperidade. Por quê? Porque da sua boca não sai palavras de engano. Da sua boca sai palavras de bênção. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que nós comemos do fruto do nosso trabalho. Mas enquanto você ora, enquanto nós estamos orando, sabe o que acontece? Nós recebemos ou somos alimentados pelo trabalho de Deus sobre a nossa vida. Nós oramos e o Senhor está trabalhando. Nós estamos aqui em um dia de jejum, de oração, e o Senhor está trabalhando ao nosso favor. O Senhor está trabalhando ao nosso respeito. E eu quero te dizer uma coisa com toda a convicção da minha alma. Glória a Deus. Aquilo que você está fazendo, Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua casa. Aleluia. Deus tem aquilo que você está necessitando nesta tarde. Jabez orou e disse: Senhor, se tu me abençoares. Irmãos, a bênção de Deus, ela é extensiva. Ela nos alcança. E tem mais uma coisa. Olha, Senhor, aumente o meu território. Se tu alargar a minha tenda, se tu alargar o meu território, irmãos, quando nós falamos assim, a primeira coisa que nós pensamos em quê? Em fartura, em caminhos amplos, largos. Só que aqui quando ele diz: se tu ampliares o meu caminho, irmãos, Deus só amplia caminho de alguém que é responsável. Ele estava pedindo o quê? Mais responsabilidade ao Senhor. E Deus dá. Eu não sei qual o trabalho de oração que você dirige, mas se você está dizendo: Senhor, amplia, Deus vai ampliar. Para Ele ampliar, é necessário termos responsabilidade naquilo que nós estamos fazendo. Quem sabe você hoje canta aqui na sede e você diz: Senhor, tu pode alargar o meu caminho, o meu território. O Senhor vai alargar, mas primeiro começa a ter responsabilidade naquilo que Deus colocou hoje nas tuas mãos, na tua história, na tua vida, porque Deus só dá coisa grande a alguém quando alguém decide ser responsável naquilo que é pequeno. Aleluia, glória. Eu sei que todos nós já ouvimos falar assim: tudo quanto é grande hoje, um dia já foi pequeno, não é? Não tem esse ditado? E eu sei que Deus tem coisas grandes para mim e para a tua vida, e Ele quer alargar. Ele quer fazer o sobrenatural acontecer na nossa vida. Aí a oração dele disse assim, ó: que eu fique, Senhor, perto de ti. Primeiro, a bênção, se tu me abençoares. Depois, ampliares, amplificares. E a tua mão, Senhor, for comigo, irmãos, para onde você for.
Aonde você chegar, que a mão do Todo-Poderoso seja na sua vida. Onde você chegar, que a mão do Deus de Israel seja na tua vida. Por cima, por trás, de lado, na frente. Se a tua mão for comigo, Senhor. Oh, aleluia. Vocês lembram de Moisés? Oh, aleluia. Moisés olha falar com quem? Com Faraó. Senhor, se tu for comigo. Moisés foi. Faraó, bem rapidinho. Faraó, deixa o povo sair, deixa nada. Faraó, vem praga. Estou só correndo um pouco para concluir já. Moisés, as pragas estão vindo. Deixa não. Aí o que foi que Deus fez? Arrebentou com o Egito, irmãos. Mandou praga de piolho em todo o Egito. E eu lhe pergunto, o povo de Deus tinha piolho? Não. Os egípcios rasparam suas cabeças. Mas o povo de Deus trabalhava dentro da casa do egípcio. E não pegaram. Eu acho isso, irmãos, tremendo. As rãs, na casa do povo. Isso, tinha não, irmãos. A água foi transformada em sangue. E o povo de Deus, eu não sei como era aquilo, mas eles tomavam água. A gente não sabe se eles enchiam o balde lá, irmã Elisângela. Levava o sangue, chegava lá, porque era o mesmo rio. Mas eles tomavam água. Meu Deus. Os gafanhotos acabou com a plantação. E o povo de Deus estava lá. Só para concluir, para fechar. Os primogênitos, quer prova maior do que essa? Que o povo de Deus não era afligido com as pragas do Egito. Aquilo que vem para o Egito, irmão, é para o Egito. Aquilo que Deus decide guardar o seu povo, o povo de Deus é guardado. Porém, quando Deus permite vir para todos, é para todos. E é isso que nós estamos vivenciando no dia de hoje. É para todos. Mas quando Deus manda a última praga, morte sobre os primogênitos. Passa o sangue lá. Passou. Morreu até o filho do faraó, o herdeiro do trono. Nem ele foi poupado. E os primogênitos do povo de Deus estavam vivos. E eu quero te dizer nesta manhã que Deus tem muito mais daquilo que você está necessitando, precisando nesta manhã. E só para concluir essa oração de Jabez, diz assim, ó: se a tua mão for comigo e fizeres que do mal não seja afligido ou aflito. E essa oração para simplesmente aqui. E eu não vejo ele prometendo nada. E aqui é uma lição para nós. Ele não promete nada. Ele simplesmente ora. Olha, Senhor, me livra do mal. E eu quero te dizer uma coisa. Deus está te sustentando. Quando você pensar que está sendo sufocado, a mão do teu do poderoso lhe pega até por baixo e te coloca em cima. Quando a deva sobre rebiastere, aleluia. Quando alguém te empurrar para um lado, aí a mão do Todo-Poderoso te acolhe do outro lado. Quando alguém te empurrar para frente, a mão do Todo-Poderoso te ampara. Quando alguém te empurrar para trás, a mão do Todo-Poderoso te sustenta. Você só precisa orar. Nós só precisamos orar. E foi Jabez o mais ilustre entre os seus irmãos. E eu quero concluir essa palavra te dizendo que Deus
Ele vai além dos teus pensamentos. Ele vai além dos teus projetos. Ele vai além daquilo que tu estás pensando ou até planejando. O Senhor diz: eis que eu vou adiante de ti e endireito os caminhos tortuosos. E o Senhor te carrega em seus braços. E Ele diz: sou eu, meu filho, que te sustento. Sou eu que te dou calmaria. Sou eu que te faço prosperar. E a mão do Todo-Poderoso é ela quem está nos guardando até hoje. E podemos te dizer nesta tarde: até aqui o Senhor nos ajudou. Então vamos seguir o exemplo de Jabez. Oração com propósito. Uma oração com propósito, ela faz toda a diferença. Amém?